Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson, seja bem-vindo aí a mais um vídeo sobre a partida do mestre aí, grande José Raul Capablanca. E sem mais delongas, direto ao ponto, vamos que vamos. Essa partida número 8 do match que ele disputou com o Frank Marshall, e o mundo estava conhecendo aí o novo gênio cubano com força para ser campeão mundial, né? Que nesse caso, nesse momento ainda era o Emanuel Lasca, que estava com seus 20, foi o campeão mundial de xadrez mais longevo, né? Ele ficou 27 anos como campeão mundial, e eu acredito que esse feito dificilmente é um recorde dificilmente que será quebrado, né? Então, sem mais delongas, sempre direto ao ponto. Capablanca que perdeu a sétima partida, né? Pelo menos o Frank Marshall não foi de zero, mas assim, o match está muito a favor do Capa, né? Mostrando sempre sua simplicidade, sua genialidade, sua lógica. Então o Capa começa com o lance em 1 E4, o Marshall responde com E5, nós temos uma abertura aberta. Temos aqui o lance cavalo F3, atacando o peão e deixando um pouco mais perto do roque, né? Um passo mais perto do roque curto. Cavalo C6 defendendo o peão. Então nós temos aí o bispo B5, a abertura espanhola, né? A famosa Rui Lopes, que já foi utilizada com muito sucesso, inclusive aqui pelo Capablanca, né? Então D6 aí, né? Esse lance deixa a estrutura de peões bem sólida, segura o peão, defende tudo. Capablanca, da forma mais simples e direta, né? Faz o roque curto aí. E, bom, sem mais, o Marshall, né? Já joga o A6 aqui, questionando esse bispo aí, dando uma pontada nele, dando uma espetada nele, perguntando qual vai ser, né? Normalmente, se ao invés de roque, o Capablanca jogasse um C3, né? Jogasse C3, não vou nem voltar. Então, assim, ele poderia puxar o bispo para A4. Nesse caso aqui, ele decidiu jogar a variante das trocas aí da Rui Lopes, né? Tomou, ele cedeu o par de bispos em troca de uma melhor estrutura, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem um peão isolado, normalmente é péssimo no longo prazo, e esse peões dobrados aqui, né? Mas em compensação, as negras terão toda essa diagonal aqui aberta, né? Então, e consequentemente o par de bispos aqui. Mas enfim, Capablanca sabe o que ele está fazendo e decidiu mudar aí, pegar o Marshall meio que desprevenido com as calças curtas, né? Capablanca segue com um plano, atacando o centro com peões. Ele vem com o lance D4 aqui para tentar abrir a posição. O Marshall toma, acho que foi a melhor jogada. Quando eu estava nas minhas análises de tabuleiro, eu achei também melhor que por bem tomar. E aqui Capablanca já joga cavalo por D4 e já é um ataque direto aqui, como a gente pode observar no peãozinho de C6 ali, né? O Marshall joga bispo D7. Eu também tinha visto algumas opções com bispo aqui para B7 para colocar na grande diagonal futuramente, mas aqui o Marshall jogou um pouco mais sólido, bispo D7, defendendo, né? E deixando a coluna B para, por exemplo, um possível torre B8 aqui, para começar a explorar a parte boa que veio dessa variante das trocas aí, né? Capablanca simplesmente, mais do que depressa, joga a torre A1. Ele realmente quer jogar arrebentando logo o centro. E a gente pode observar aqui, vou colocar até em amarelo, que nenhuma das peças aqui das negras ainda tem muita liberdade de sair. Por exemplo, o cavalo até pode sair, mas ele já vai ser rapidamente espetado pelo peão. E se de repente tiver uma troca, essa torre vai vir com uma agressividade, uma violência absurda. Então, o Capablanca, todos os lances dele levam a crer que ele vai quer pegar esse rei com as calças na mão, né? Ele não quer deixar que as negras desenvolvam, já que ele entregou o par de bispos, né? Que é uma vantagem estratégica de longo prazo aí, mas assim, ele
Cara, jogou de uma forma perfeita, bem capablanquiana isso aqui, né? Então ele joga aqui E4, já querendo abrir centro. Ó, as negras respondem com C5, colocando a estrutura de peões da forma mais sólida que podem. Eu pensei em. Tinha duas opções aqui, né? Cavalo F5 ou cavalo F3. E eu avaliei que cavalo F5 não traria nenhuma vantagem. Por exemplo, depois as negras poderiam jogar com G3, expulsando o cavalo ia ter que sair para algum lugar, ele ia fazer bispo G7 e tá perdendo muito tempo, né? Já que o capa tá jogando pelo ataque aqui, o tempo é muito precioso, né? Até o Garry Kasparov no livro dele falava MTQ, material, tempo, qualidade. Já que no material existe uma certa desvantagem que no momento é invisível, mas que pode ser consolidada em algum momento, Capablanca simplesmente joga cavalo F3 e ele já está apoiando, por exemplo, E5. Você pode ver que tem várias casas aqui, tem várias peças apontando, né, sem contar a torre aqui, que já está muito ativa e já está criando muito problema para as negras, né? Tipo, por exemplo, tirar o cavalo para F6, que são as casas naturais. O Marshall, bispo E7, eu achei esse lance bem lógico, bem natural. Acho que tirar o cavalo agora ou tirar o cavalo para H6, né? O bispo lá, por exemplo, se cavalo H6 aqui, o bispo aqui que nem se mexeu já pode estourar e aí toda a posição de peões, toda a estrutura de peões das negras estaria muito debilitada sem nenhuma compensação assim, entendeu? Interessante para as negras, entendeu? Vou dar um fechar aqui. Então, mas é por isso que saiu um bispo E7. Capablanca, cavalo C3, desenvolve a segunda peça e foi muito inteligente da parte dele, muito simples, como sempre. A ideia realmente é aproveitar essa casa aqui, cavalo D5, por exemplo, para já começar a bater nesse bispo e trazer mais peças para frente. E esse cavalo, na casa em D5, nós também podemos observar que ele também já vai vigiar F6 aqui. Então, qualquer saída de cavalo pode ser muito prejudicada. Você pode ver que um simples lance aqui, o Capablanca já está criando uma potência no ataque bem interessante, né? Eu tinha pensado em bispo C6 aqui, nessa posição, mas aí o Marshall fez o lance C6 mesmo, de peão, para que não acontecesse isso. O único mal é que eu vou colocar até em vermelho aqui, esse bispo aqui ele ficou muito sem casa, entendeu? Se ele tivesse, por exemplo, aqui na casa G, ele poderia já estar criando algum problema, mas não é esse o caso, entendeu? Então, peca um pouco por isso, esse lance, e bispo C6, assim, não sei se ele quis conservar o par de bispo, mas estourar a posição em algum momento, poderia ter sido legal. O bispo em C6, eu acho que ele tinha mais, como é que eu posso dizer, imaginando esse bispo aqui em C6, ele teria uma diagonal mais potente aqui para bater nas brancas de alguma forma. Mas o lance foi C6, enfim, é o que é. Logo, o bispo F4, o Capablanca ele desenvolveu as peças da forma muito rápida e da melhor forma possível, e a gente pode ver o domínio na casa E5, né, de raio-x aí, 3 peças agora atacando, por aí vai. Então, o bispo E6 aqui, por parte do Marshall, normalmente não é bom na fase de abertura você mexer mais de uma vez com a mesma peça, mas aí já era meio que um ataque direto, né? Ao peão de D5 aqui, que nesse momento está caindo, né? Então, para defender o peão e para trancar mais essa coluna central, o Marshall faz esse lance bispo E6, que normalmente não é o ideal, mas deu uma melhorada nesse bispo aí. Pelo menos esse bispo cumpre com funções defensivas importantes. Então, dama D3 aqui, melhorando, conectando as torres, né? Agora sim, finalmente o cavalo veio para F6, né? Então, torre de AD1,
e a gente tem que começar a observar muitas coisas. A primeira delas é o excelente desenvolvimento e a excelente forma com que a estrutura de peões das brancas está. Você pode ver que a estrutura certinha aqui dos peões, ó, está perfeita, com um peão no centro que está controlando casas importantes e ameaçando avanços importantes. Então, esse é o primeiro ponto, acredito que a se observar nessa posição, né? E por aí vai. Não sei como é que retira, né, a situação aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Outra coisa também é que as duas torres estão centralizadas, os dois cavalos também estão nas melhores casas aqui, ó. Olha o poder que essas duas torres exercem sobre o exército adversário. Esses cavalos também estão dominando o pequeno centro todinho. O bispo também ele ajuda aqui na defesa e ao mesmo tempo ele já está colocando pressão ali no peão de D. A dama também bem centralizada, entendeu? Participando de praticamente todas as alas aqui, mesmo que de raio-x, entendeu? Então, em paralelo a isso, a gente vê ainda o rei no centro, torres desconectadas e os bispos. Normalmente, se você tem par de bispos, você quer abrir a posição, né? E nesse momento, os bispos eles estão extremamente restringidos e eu quero colocar aqui um vermelho para o bispo de Casas Negras, porque ele praticamente só tem uma casa, o famoso peão grande aqui, né? Ele não tem assim nenhuma, entendeu? A única função passiva defensiva dele, e isso normalmente é muito ruim, em contraste com as peças e boa colocação do bispo de Casas Negras aí das brancas. Então, o Capablanca ele deu uma aula aqui agora para a gente de como ter uma abertura ter uma abertura com excelência, né? Então, D5 aqui, o Marshall ele não quis fazer o roque. Eu acredito que fosse mais prudente rocar para tirar logo esse rei do centro e acabar com tudo isso. Normalmente, acredito eu, quando você tem o posicionamento, as peças em bom posicionamento, como é o das brancas, aí sim você tem que buscar uma ruptura central para abrir linhas e pegar esse rei com as calças na mão, evitando que ele faça o roque. No caso aqui específico das negras, eu acho que o roque é o mais simples e o mais prudente. Conecta torre e dama, as peças pesadas saíram, e aí sim você parte para agredir o pequeno centro de alguma forma aí. Então, bom, eu não compartilhei, mas foi o que o Marshall jogou. Tá aí D5 tentando criar algum problema tentando combater o centro, sendo que o rei ainda não foi rocado. Então, acho que isso realmente foi um erro que não sei se perde a partida, mas, obviamente, eu acredito, dentro do que eu entendo, da minha filosofia de xadrez, seja um erro meio feio, né? Então, cavalo G5, veja como todos os lances do Capablanca, ele busca o objetivo de realmente ganhar tempo e seguir com o plano da melhor forma possível. É uma boa execução de plano sendo feita. Ele realmente ignora isso aí e agora ele meio que quer tirar o par de bispo das brancas. As negras simplesmente seguem com o lance D4 aqui. Capablanca mais do que depressa, cavalo toma E6 e agora F por E6. Você vê também que, cara, eu vou botar de vermelho porque merece vermelho, ó. Peão isolado, peão dobrado, peão isolado e como é que eu posso dizer? Eu vou botar uma linha vermelha aqui, ó, diagonal aberta e assim, terrível a posição das negras aqui realmente está muito ruim. Até por essas questões que eu acabei de falar com vocês. E se tinha alguma vantagem, no caso, que seria o par de bispos, essa vantagem acabou de evaporar, né? O Capablanca foi muito safo, entendeu? De uma forma muito simples, ele já pegou tudo. E olha o contraste dessas duas torres centralizadas e nas colunas que podem se abrir para essas duas torres que eu tenho que colocar em vermelho. Que puta que pariu, cara. É realmente medonho, né? Essa falta de desenvolvimento.
Capablanca faz um lance mais simples, A4 aqui, né? Em algum momento ele pode querer bater em C5. O Marshall não roca, ele faz dama A5, atacando o cavalo diretamente, largou o rei no centro e foi, né? Capablanca sempre com um lance simples, B3, ele segura o cavalo dele, protegendo, e já abre uma possível casa de fuga aqui, né? Depois ele vai fazer essa manobrinha aí, que é excepcional. Esse cavalo aqui em C4, né? Vou pintar essa casinha de verde. Ele vai fazer com que o cavalo tenha realmente muitas opções boas, e é um cavalo que vai estar à frente para fixar a debilidade também, né? E por aí vai. Por exemplo, agora as negras não vão poder fazer C4 e tal, e porque a debilidade está fixada aqui também. Então, como num lance simples, o Capablanca ele defende o cavalo aqui e ao mesmo tempo ele já fixa a debilidade, entendeu? E já abre assim, é um lance de múltiplas funções, né? Já abre a casa B2 para ser utilizada fuga, porque o cavalo no canto só traz desencanto, né? E por aí vai. O Marshall ele continua não rocando, ele faz o torre D8 aí, eu nem falo mais nada sobre isso. Então Capablanca já joga cavalo B2, né, para melhorar a última peça que falta. Simplesmente cavalo H5 e nesse momento na minha análise de tabuleiro eu pensei logo em dama H3 para bater no cavalo e bater, por exemplo, no peão de E. Olha a debilidade aqui, né? Vou colocar em amarelo essas duas, como pode ser feito, mas também tinha o lance C4. Eu avaliei, né, que se a dama entrasse aqui, a gente poderia tentar fazer uma brincadeira, mas achei que seria desnecessário, embora o lance do Capablanca explica muito bem como é a alma, né? Como é que é impossível compreender o mundo do xadrez sem olhá-lo com os olhos de Capablanca, grande mestre Mikhail Botvinnik. Eu tenho isso pendurado na parede do meu quarto. Então é o seguinte, aqui, cara, ele faz um lance que é a cara do Capablanca, um lance simples, lógico e extremamente útil, que é o lance bispo E5, primeiro, perdão, né? Porque esse cavalo está atacando aqui o bispo. Então, o que o Capablanca faz? Ele faz justamente bispo E5 aqui e já deixa esse bispo numa força de diagonal absurda, né? Aqui ele roca, né? E agora sim ele puxa o cavalo para C4. O cavalo está numa casa muito poderosa, principalmente o Capablanca ele fixa as debilidades aqui, ó. Essa ala simplesmente não vai rodar. Todas as ações ele vai manter ali na ala do rei, e todas as peças sempre melhorando a cada momento. O Marshall joga a dama B4 porque a dama dele estava sendo atacada. E agora sim, dama H3, é aquele lance que eu tinha falado, com efeitos demolidores aqui, né? O Marshall, não sei por que cargas d'água, não quis voltar o cavalo para F6, mas se provavelmente aqui cavalo F6, né? Tipo uma new variation aqui, dama toma cheque e sei lá, vai estar com perigo de muita coisa acontecer, né? Então ele joga G6 aqui e o que esse lance acarreta? Vamos ver alguns pontos aqui, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é que esse bispo aqui fica muito poderoso. Olha só como ele tem uma dominância em todas as casas negras aqui, né? Esse cavalo no canto é realmente meio triste porque ele não participa de nada e ele não tem casas boas para andar. Esse bispo, bem ou mal, ele também está cortando esse cavalo aqui, ó, tá vendo? O cavalo está meio sem casa e Capablanca fez o lógico, né? Simplesmente dama toma E6 cheque, já ganhou um peão e vai ganhar tempo e principalmente já está batendo na debilidade aqui, né? Então ele vai ceifar aí ah, tudo que essas microvantagens que ele foi conquistando, foi galgando, né? Sem pressa, tranquilo,
Aqui só tem um lance, não tem jeito, que é o torre F7, que é um lance triste, né? Que é uma torre inteira, não está fazendo praticamente porra nenhuma. Então, o G4, esse lance eu também consegui achar. Mais uma vez, o G4 do Capablanca, né? Porque o Capablanca é o seguinte, ele é um jogador posicional, mas na hora que tem que dar a marretada, ele vem e dá a marretada sem dó nem piedade. Ele não tem nenhum problema em atacar. G4 já é um lance que perturba muito a defesa. Claro que abre aqui nunca é ideal isso aqui, mas com certeza é um lance fortíssimo aqui de ataque. O Capablanca está vindo com tudo. O Frank Marshall aqui, ele faz uma coisa que eu não tinha pensado e realmente ele combate fogo com fogo. Ele faz o lance bispo H4 e reparem agora como é que a torre, mesmo cravada, ela apoia esse bispo aqui, né? Essa casa aqui de F2, né? Normalmente é onde o romântico costuma estourar o ataque, né? Então aqui o Capablanca tem que fazer alguma coisa, ele simplesmente G por H5, ele não se importa de que o bispo tome em F2 com cheque e depois possivelmente possa ganhar aqui a torre de E1, né? E é o que o Marshall faz, bispo toma F2 cheque. Esse lance eu também encontrei, que foi Rei H1, que foi um lance sensacional por parte do Capablanca, colocando a peça da forma mais bem protegida possível. E aqui nós temos o lance Dama C3 por parte das negras, e aqui a ameaça é simples, é fazer Dama F3 e dar mate aqui, né? De alguma forma. Simplesmente Dama F3 aqui é mate. Então, sabendo dessa ideia do Marshall, né? O Marshall também foi para cima com tudo, querendo combater fogo com fogo. Realmente, o Marshall ele é extremamente dominador, assim. E assim, teve uma abertura boa, teve tudo bom. Esse aqui é o lance da partida. Se você acertar o lance, né? Eu já dei aqui a dica, né? Da casa F3 e tal. Basicamente, seu xadrez vai aumentar e evoluir muito, entendeu? Realmente é um lance simples, é a cara do Capablanca, aquele tipo de lance que ele joga assim, e aqui o Capablanca mostra que ele não tem medo, ele tem muita coragem. Não é porque ele é um jogador posicional que ele não sabe calcular, nem vai ficar com medo quando está sendo atacado, entendeu? Vou dar uns 10 segundos aí para você pensar nessa posição. Pois bem, o lance é Torre E3, e é um lance muito, muito poderoso, entendeu? Existem várias coisas que estão acontecendo aqui. Principalmente, sei lá, vou botar se o Marshall toma, por exemplo, nova variação, no ruim de tudo teria, por exemplo, peão por, e não dá tempo do Marshall querer atacar aqui, e sei lá, mesmo que ele venha para cá, já toma de peão aqui, se a torre vier, simplesmente dama para cá cheque e sei lá, se vindo para cá, dama C8. Cara, eu não sei, mas parece estar bem ruim aqui pras negras, tá vendo? Parece estar bem ruim aqui. Não sei, não vou usar engine nem porra nenhuma, mas o Super Capa, né? Não ia jogar o Torre A3 de bobeira, entendeu? Eu posso até pegar aqui vinho. Vamos ver aqui como é que faz. Acho que é aqui, né? Tacar um Fritz aqui qualquer. Diminuir o Fritz aqui.
Se bispo por, nós teremos H toma G6, H toma G6, new variation, e agora dama por, e agora rei F8 aqui, e tá perdidaça, né? Nossa, cavalo D6 aqui é monstruosidade, né? Já tá ameaçando o mate aqui, né? Tá rolando um papo de mate em 12 aqui. Claro que essa posição vai ter que trabalhar, mas Jesus Cristo, né? Tá foda. Tipo torre D7. Cavalo toma torre aqui. E aqui já é desesperador aqui. Mesmo que tenha torre aqui. Aí já viria com o bispo D6 aqui. Ih, vai cair muito aí que tá perdido completamente, né? Então vou tirar a engine aqui só para ver que o capa não estava errado. Jogou muito com torre E3. Esse é aquele lance que você tem que parar, analisar no tabuleiro e procurar. Mesmo eu errando, eu tinha considerado ele, calculei muito, só que não sei se por cansaço, uma imprecisão da minha parte, eu não tinha visto que... Eu pensei assim, eu pensei que a dama poderia tomar, né? Vou colocar aqui nova variação e continuar com a possível ameaça, mas não, o cavalo tomaria. Eu não tinha visto que a torre estava sendo segura pelo cavalo. E o lance aqui H por G6 realmente tem uma força absurda. Não, na verdade isso eu vi, mas o que eu não vi foi isso. Mas assim, eu entendi a ideia na hora. Aqui ele fez dama C2 para atacar realmente essa torre, né? E já dar o cheque, provavelmente checkmate aqui. Então esse lance eu já consegui fazer. E aí, como é que defende a posição? Tá vendo que até atacando, não existe jogador que só ataca, não existe jogador que só defende. Não existe jogador só tático e não existe jogador só posicional. Engraçado que essa torre aqui está atacada 2 vezes, né? E mesmo assim ela não cai. Simplesmente porque torre D3 aqui segura tudo, né? Então o Capablanca, de uma forma bem simples, bem Capablanca mesmo, segurou a casa e está segurando a última fila aqui e as torres se defendem mutuamente, né? Capablanca é um gênio mesmo, cara. Puta que sequência bonita do cacete foi essa. Pô, brindar com a genialidade do cara. Aqui ele vem para a dama E2 aqui, mas ele não tem ainda dama... ele não tem mais... Aliás, ele até tem dama F3 cheque, mas agora a torre em D3 está segurando tudo, né? Então o Capablanca continua com o cavalo D6, ele não tomou H por G, torre por, e aqui bispo toma D6, já ganhou a qualidade. Nesse momento ele tem 2 torres e um bispo, e as negras têm uma torre e um bispo. Então se terminar tudo agora, simplesmente com as brancas vão com a torre a mais para o final, com a estrutura até um pouco melhor, né? Aqui o Frank Marshall tenta uma última tentativa, um último esperneio, que é fazer bispo E1. E se, por exemplo, eu vou colocar uma variante bem escrota mesmo, se fizer o lance A3 numa nova variação, simplesmente dama F1 mate aqui, entendeu? Então o Marshall ele demonstrou espírito de luta, demonstrou muita força, demonstrou que deu tudo de si, e esse bispo E1 aqui é uma armadilha mortal, porque como o rei das brancas também teve que se expor, né, desde aquele G4, para que o ataque contra as negras fosse realmente mortal. Então isso aqui fez o capa pensar, aliás, criou problema para as brancas, mas está matematicamente perdido aqui, principalmente com um lance dama E8 cheque aqui. Se voltar de torre, por exemplo, né, só para efeito didático mesmo, nova variação, já leva logo aqui o matão. Então é obrigatório aqui, dama E8, obrigatório rei G7, para se manter vivo. E aqui simplesmente o lance H6, cheque. E
é bom não aceitar, porque simplesmente já está caindo a torre aqui. E, por exemplo, as ameaças que as duas casas principais que deveriam ser defendidas é a casa F3, e isso Capablanca defendeu com maestria, e agora F1. Você não pode deixar a dama pisar ali, entendeu? Então, né, numa situação hipotética de rei por, então você faria torre por F7 e já não existe mais nenhuma ameaça, porque simplesmente não entra na coluna nem na diagonal. As negras, as brancas, aliás, tem esse bispo que está entrando aqui para atacar, tem a torre que já está entrando lá na linha direta aqui da torre, e tem essa dama também que pode voltar ou pode atacar de diversas formas diferentes aqui, voltar tudo. Enfim, existe um leque de possibilidades imenso aqui. Será três peças praticamente contra o rei sozinho, entendeu? Então, por essa razão, né, que H6 é um lance potente demais e o Frank Marshall ele abandona nessa posição aqui. Então é isso. O que eu tenho para falar sobre mim? A Natália Arcuri, ela falou que você tem que ter tesão para fazer as coisas. Mas assim, na prática, né, eu sou um cara cientista mesmo, gosto de pegar e testar na prática para ver o que faz ou não. Eu acredito que ela está certa, que você tem que ter tesão para fazer as coisas na vida, mas assim, conforme a guerra vai ficando muito prolongada, o treinamento você tem que ir fazendo sempre, 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 meio que o tesão vai acabando mesmo, cara. Você vai fazendo mais por uma questão de comprometimento, por amor e tal. Eu hoje, assim, eu não estou no 100% da minha forma, eu não estou, tipo assim, muito afim de treinar. Caralho, meu Deus, como eu estou treinando. Mas quando você vê uma jogada, uma partida bem jogada, por exemplo, de um gênio igual o Capablanca, cara, você realmente vai aprendendo as coisas e não necessariamente você tem que ter tesão sempre, tá ligado? Porque vai ter dia que você não vai ter mesmo. Você não vai ter e eu acho que isso é normal, entendeu? Então faça com tesão ou sem. Com tesão é melhor, mas eu acho que com o passar do tempo e você vai treinando e tal, você não é que você vai bater no ponto assim, mas de certa forma entendeu? Vai cumprindo suas metas, seus objetivos e eu acredito que a maestria tem isso. Acho que é tipo uma montanha russa. Você começa com muita força, aí tem tempo que você vai um pouco mais devagar, bem cadenciado, vai mais lento, para daqui a pouco você pegar muita energia, acontece alguma coisa com você. E nesse momento eu estou até no livro da maestria, né? Eu não li, mas o Seiichi Arata falou no livro do canal dele. Fala muito sobre essa questão também, né? A busca da excelência, né? Então, é isso, muito obrigado. Vou deixar sempre o mais simples, objetivo e direto e a melhor análise que eu puder com os recursos que eu tenho. Muito obrigado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Fui!